Olá, meus queridos telespectadores, aqui é o Luiz Carlos Burgos, da Burgos Eletrônica, sejam muito bem-vindos. E agora vamos iniciar um novo curso aqui pela Burgos Eletrônica, vai ser um curso de fonte chaveada. E a fonte que nós vamos utilizar como referência para o curso é a fonte que foi usada no televisor da Sony de 32 polegadas, a KDL 32BX355. Nós não temos o esquema elétrico dessa fonte, porém eu fiz uma engenharia reversa. Eu peguei a placa da fonte, que é essa placa aqui que nós vamos estudar, e fiz o esquema elétrico desta placa. Tá vendo? Então nós vamos ter sim o esquema elétrico para trabalhar com ela nesse curso. Esse curso aqui, pessoal, nós vamos utilizar como ferramentas de trabalho o nosso multímetro, o AFR MT8000 do nosso parceiro comercial. Vamos utilizar também o osciloscópio da Rigol, o DHO 802, já apareceu em diversas aulas lá no canal Burgos Eletrônica, vai aparecer aqui no curso também, do nosso parceiro Riolink, tá? Vamos utilizar também como carga da fonte lâmpadas incandescentes, como essa aqui, por exemplo, ó, uma lâmpada de 12 volts, que nós vamos utilizar. E durante o curso aí eu vou ensinando para vocês as técnicas e dicas de funcionamento, testes e consertos dessa fonte que nós vamos utilizar nesse curso. A fonte, como eu falei para vocês, vai ser essa aqui. Aqui a gente tem o código da placa, tá vendo aqui embaixo? Ó, a gente tem o código da placa bem aqui. E vamos ver se a gente consegue centralizar direitinho aqui na câmera, focalizar. Ó, esse número aqui, ó. 715G5210P01W20003S. Esse daqui, ó, tá vendo? Agora deu para ver melhor. 715G5210P01W20003S. Tá bom? Essa placa aqui possui duas fontes de alimentação. Ela tem uma fonte, nós colocamos uns fios aqui de cores diferentes para identificar. Ela tem uma fonte de standby de 5 volts, na verdade 5,2. Ela tem uma fonte de 12 volts, que nós colocamos o fio amarelo, e uma fonte de 24 volts, que é o fio verde. E esse fio azul aqui é o fio do liga e desliga. Ele tem que estar em nível alto, a placa da TV tem que subir a tensão nesse fio para ligar a fonte principal. A fonte principal que vai liberar o 12 e o 24, tá? E por coincidência, essa placa aqui está com defeito, que eu escolhi para o curso. A fonte alta de 12 e 24 não está funcionando. Eu não sei qual que é o defeito dela, mas nós vamos, no decorrer do curso, nós vamos estudar o funcionamento, testes e vamos também tentar consertar essa fonte, tá? Eu não sei qual que é o defeito dela, nós vamos descobrir juntos. E se houver a peça disponível no mercado, nós vamos sim substituir e a fonte vai voltar a funcionar, tá bom? Então nós vamos consertar juntos aí essa fonte, tá? Então o curso vai ser bem legal, vai ser um curso bem prático. Junto com um pouco de teoria, né, a gente vai aprender como funciona o circuito eletrônico dela, com o esquema, né, que eu fiz de engenharia reversa. Vocês vão receber o esquema junto com o curso, tá bom? Para vocês acompanharem. O esquema vai natural e vai pintado também, tá bom? Então aproveitem bastante essas aulas, prestem bastante atenção, porque embora seja uma fonte de uma TV já antiga, essa TV já tem mais de 10 anos de mercado, mas o princípio de funcionamento da fonte dessa TV é o mesmo princípio de funcionamento das fontes das TVs mais modernas, tá bom? Então vale muito a pena, você vai aprender como essa fonte funciona, como testar, como consertar, e aí você vai aplicar esses ensinamentos para as fontes atuais, tá bom, pessoal? Então bora lá para a gente começar o curso, prestem bastante atenção, assistam com calma, com atenção, que vocês vão aprender o funcionamento, técnicas de testar e consertar esse tipo de fonte. Agora, pessoal, lembrando que para você aproveitar bem um curso de fonte chaveada, você já tem que ter um prévio conhecimento na área da eletrônica, tá bom? Então vamos começar junto, bora lá para nossa primeira aula do curso. Vamos começar o curso aqui pela identificação dos circuitos no esquema elétrico, lembrando que esse esquema foi feito de engenharia reversa, porque originalmente essa fonte não tem esquema, então eu fiz esse esquema usando engenharia reversa, e através do programa chamado Proteus, para quem não conhece, tá? Muito bem, então na primeira folha, são 3 folhas. Aqui na primeira folha a gente tem a entrada de rede,
a ponte retificadora e o capacitor de filtro principal. E aqui no meio a gente tem o circuito do PFC ativo, que nada mais é do que um conversor DC-DC step-up, um booster, que aumenta a tensão para a saída. Aqui nós temos um circuito que recolhe uma amostra da tensão da rede para o circuito Brown-in, Brown-out na página seguinte. Aqui a gente tem a página 2. Na página 2, aqui na parte de cima, a gente tem a fonte de standby. Aqui o transformador chopper, ligado no CI, gerador de PWM e chaveador ao mesmo tempo. No secundário do chopper, a gente tem aqui a saída de 5,2 volts, que é a tensão de standby, a primeira tensão que vai ter na fonte quando você liga na tomada. E aqui do meio para baixo, a gente tem 4 fotoacopladores. Esse fotoacoplador é o circuito de feedback da fonte de standby, que vai controlar o funcionamento da fonte e manter essa tensão com o valor correto. Nós temos esse segundo fotoacoplador, que é do circuito liga e desliga da fonte principal e do PFC ativo. O terceiro fotoacoplador é um fotoacoplador que faz funcionar o circuito de proteção de sobretensão, o OVP. Se a tensão da fonte ultrapassar determinado valor, ele vai desligar a fonte. E nós temos aqui o último fotoacoplador, que é do circuito detector de rede. Ele vai usar aquela amostra de tensão da rede para fazer funcionar o circuito Brown-in, Brown-out e indicar para a placa principal da TV se a rede está normal ou se está baixa. Se a rede estiver baixa, a fonte vai se desligar. E aqui na terceira folha nós temos a fonte principal, transformador chopper. No secundário dele nós vamos obter duas tensões, uma de 12, uma de 24 volts. Aqui nós temos o circuito de feedback. Aqui nós temos 2 transistores MOSFETs de saída. Esse tipo de fonte chama-se fonte half bridge, meia ponte, ou LLC, porque os MOSFETs vão ligados no transformador chopper e em série com ele nós vamos encontrar esse capacitor de poliéster. LLC porque aqui tem 2 L's, 2 indutâncias no chopper, tem a indutância do primário e tem a indutância parasita, a indutância de fuga. Então são 2 indutâncias e mais esse capacitor aqui. Então essa saída aqui chama-se meia ponte ou LLC. E aqui nós temos o circuito gerador de PWM que vai entregar o sinal para os gates dos 2 MOSFETs, fazendo com que eles conduzam alternadamente, hora um, hora o outro, para a gente obter as tensões aqui nas saídas do chopper. Então esse esquema aqui, pessoal, é o esquema ao natural, original, e vocês também vão ter o esquema pintado para a gente poder acompanhar os circuitos dessa fonte, entender como é que ela funciona e também como testá-la. Aqui nessa folha número 2, onde nós temos a fonte de standby, você vai encontrar os 2 conectores que vão da placa da fonte para o televisor. Sendo que esse conector de cima vai ligado na placa principal da TV e esse conector de baixo vai ligado no circuito inverter, que é aquele circuito que vai fornecer a tensão alternada alta para acender as lâmpadas fluorescentes. Essa TV ainda usava a lâmpada fluorescente para iluminar o display. Então a gente vai dar uma olhada em cada um desses conectores. Vamos começar pelo conector aqui de cima, que vai ligado na placa principal. Vamos chegar ali mais perto aqui para a gente poder ver melhor. Então vamos ver aqui o seguinte, ó, do terminal 1 até o terminal 15, são 15 pinos no total. Nós temos aqui o detector de tensão da rede, o pino número 1, para indicar para a placa da TV se a rede está boa ou está baixa. O 2 e o 3 é a saída de 5,2 volts da fonte de standby. O número 4 é o liga e desliga. Quando esse pino 4 está em nível alto, a fonte liga. Quando está em nível baixo, ela entra em standby. Aqui, o 5 e 6, saída de 24 volts. Aqui, o do 7 ao 9, terra. 10 e 11, 12 volts. O pino 12 é o dimmer, é o controle de brilho que vai para a placa inverter. Aqui ele só faz uma ponte para a placa inverter, o controle de brilho. Aqui não tem nada conectado. Aqui é o detector, que vai indicar para a placa da TV se o inverter está funcionando ou não. E aqui é o liga e desliga do inverter, que vai ligar a placa do inverter, consequentemente as lâmpadas. Agora nós vamos no conector do inverter, que vai para a placa inverter. Então vamos lá. No conector do inverter, pino número 1 é o controle de brilho, dimmer.
O 2 é o liga e desliga do inverter. O 3, o detector, que indica para a placa principal se o inverter está ou não funcionando. Aqui não tem nada conectado. Do 5 até o 9, terras. E do 10 até o 14, 24 volts para alimentar o circuito do inverter. Agora, nós vamos dar uma olhada nesses dois conectores na placa da fonte. Este é o conector que vai da placa da fonte para a placa principal. Então, o que nós temos aqui? Ó? Começando do pino número 1, que é esse, ó, tá vendo? Esse aqui que tem uma marcação é o pino número 1. É o pino do detector de rede, se a rede está boa ou está baixa. Pino 2 e 3, tensão de 5,2, a tensão de standby. O número 4 é o PS on, liga e desliga. Tem que estar em nível alto para a fonte ligar. Os próximos dois pinos, 5 e 6, nós temos a tensão de 24 volts, que vai para o inverter, os terras. Duas tensões aqui de 12 volts. Aqui o dimmer, o controle de brilho para a placa inverter, não tem nada conectado. O detector, que indica para a placa principal se o inverter está funcionando ou não. E o on-off é o liga e desliga do inverter, tá? Como a gente não vai mexer no inverter nessa aula, a gente só vai mexer nessa placa, então o pino do dimmer, o detector e o on-off aqui não serão utilizados. Mas por curiosidade eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o conector que vai para a placa inverter. Então, o conector que vai para a placa inverter, a gente tem aqui o liga e desliga, o on-off, tem aqui os 24 volts, tem os terras, e tem o pino dimmer, e tem o detector aqui, o on-off, e o pino dimmer, que está aqui também, o primeiro pino, ó, tá vendo? Ó, tá, tem um DIN aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, tem um DIN aqui escrito, ó. Vem aqui. O dimmer, o on-off e o detector se o inverter está ou não funcionando. Depois vem os terras e a tensão de 24 volts.